Seu Léo Batista vacinado, boa tarde pra você. Olha, hoje é um dia importante, hein? O Vasco quer se afastar da zona de rebaixamento, o Fluminense de olho em vaga na fase de grupo da Libertadores. O Flamengo não vai jogar, mas vai secar o Internacional que enfrenta o Sport. E o Botafogo, infelizmente, esse já está rebaixado, mas tem boa notícia pro torcedor, trazida pelo Gatito Fernandes. Para início de conversa, Gatito é claro. Eu fico no Botafogo, meu contrato é até o final desse ano. Nos últimos meses, o nome do goleiro andou em... Eu sei que ficar um bom tempo parado, mas eles falaram que era somente 15 dias. Hoje em dia, eu estou, vamos dizer assim, usando muletas, eu estou evitando ter carga no meu joelho, estou fazendo só fisioterapia. As luvas ficaram praticamente de lado nos últimos meses por causa da lesão. E é sem elas, em casa, que Gatito está passando por um processo de aprendizagem para usar mãos tão habilidosas no futebol num outro ofício. Não, estou sincero, ainda não consegui fazer isso. Isso, nesse caso, é trocar fralda da filha Rafaela, que nasceu em outubro. Ela veio para trazer paz, acho que na minha vida, porque com todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo, né, que vem se falando. E é com Rafaela por perto que Gatito quer olhar para frente. Se tornar o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo na história é um objetivo. Espalma, Gatito! Hoje ele é o terceiro da lista. Gostaria bastante de poder superar esses números. E eu quero formar parte dessa reconstrução do clube. O que mais importa, claro, é voltar à Série A. De preferência jogando, pegando pênaltis, salvando o Botafogo e revivendo os bons tempos num futuro próximo. Brilha a estrela de Gatito Fernandes! Do início de 2020 até agora, o Vasco já teve 4 técnicos e 22 formações de ataque diferentes. E a parceria ideal ainda não foi encontrada. Cano é titular absoluto, mas já jogou com 9 companheiros distintos. A formação mais usada por Luxemburgo foi com Pikachu e Thales Magno abertos pelos lados. O Vasco disputou 6 dos 8 jogos sob o comando do treinador dessa forma. E venceu o Botafogo e o Atlético Mineiro, marcando 3 gols em cada jogo. Mas no clássico contra o Flamengo, Thales perdeu a vaga para Gabriel Peck. E hoje, contra o Fortaleza, uma nova formação deve ser utilizada. Recuperado de um problema estomacal, Cano deve jogar ao lado de Benítez ou Pikachu e Igor Catatal. O Vasco tem hoje o 6º pior ataque do brasileiro, com 34 gols, e é o 2º time que menos finaliza. O problema do setor ofensivo do Vasco tem a ver também com essa parte do meio-campo, porque é um dos times que menos finaliza no campeonato, justamente porque a bola também não chega bem lá na frente. O problema é o setor ofensivo como um todo, não só os homens de frente. Separados na tabela por apenas 1 ponto, Vasco e Fortaleza travam um confronto direto contra o rebaixamento. E é preciso encontrar logo a formação que vai manter o time de Luxemburgo na primeira divisão. Já uma vitória do Fluminense sobre o Galo em 2009 e nós acompanhamos a vacinação do querido seu Léo Batista. De olho na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense enfrenta hoje o Atlético Mineiro. Você vai ver ao vivo na Globo depois de A Força do Querer. 4 palavras. Lutem até o fim. Determinantes para uma sequência histórica de jogos do Fluminense. A reta final contra o rebaixamento no Brasileiro de 2009. Ali parece que eu ranquei aquela faixa ali para levar para o vestiário, falei com a galera, mentalmente falando, e falei assim, gente, o povo tá confiando na gente. Foi num Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Assim como de hoje à noite, quando o Flu também tem algo enorme pelo que lutar. Uma vitória já garante o time na fase preliminar da Libertadores. E acreditar até o fim nas 4 rodadas que restam pode levar a uma vaga direta na fase de grupos. Impossível não se inspirar na luta de 11 temporadas atrás. 29 de outubro de 2009.
O Fluminense era o lanterna do Campeonato Brasileiro, faltando 7 rodadas para o fim. O Atlético Mineiro era o vice-líder e entrou como favorito. Naquela época, pessoas que estavam dentro do vestiário, dentro da diretoria, torcida, tinha muita gente que tinha jogado a toalha, assim. O Lauro não tinha. Estava ali, na arquibancada do Maracanã, sacudindo a esperança. Tive a ideia aí da faixa, né, naquele desespero, não querendo que o Fluminense fosse para a Série B de novo. E eu lembro que eu vi os dizeres, estava escrito lutem até o fim. Ter visto fez toda a diferença. Pênalti com paradinha e... Gol! Fred abriu o placar. Conca fez o segundo. Fluminense 2-1 em cima do Atlético Mineiro. E aquela frase, de alguma forma, fez o então lanterna do campeonato se acostumar a vencer. Aquilo ali virou tema final, assim, de toda vez que eu falava no vestiário. Independente de resultado, vamos lutar até o fim. É isso que a nossa torcida quer. A contar daquela, foram 6 vitórias consecutivas nas últimas 7 rodadas do Brasileirão. Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport e Vitória também foram vítimas da arrancada tricolor. Mas na última partida, a queda para a Série B ainda era ameaça. Perder para o Coritiba seria perder a guerra. Com gol de Marquinho, o Fluminense empatou em 1-1 e se salvou. Em 7 jogos, subiu 4 posições na tabela. Terminou como primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eu fiquei muito orgulhoso, né? E muito feliz que a faixa lutem até o fim serviu de estímulo, incentivo para aquele elenco, né, no comando do nosso capitão Frederico. Em outubro do ano passado, personagens daquela luta se encontraram no centro de treinamento tricolor. Digão, Lauro, Fred e a faixa, que naquele dia foi doada ao Fluminense e que o clube mantém presente nas arquibancadas, mesmo com a torcida ausente. Jogando em casa em 2021, o Fluminense só venceu. Hoje o time deve contar com o zagueiro Lucas Claro, que se colocou à disposição para jogar mesmo após perder o pai para a Covid-19. Caprichoso, o destino que coloca Fluminense e Atlético Mineiro frente a frente, justo quando o Flu volta a ser mandante no Maracanã, palco daquele jogo emblemático de 2009. Novamente com Fred em campo e com motivo para lutar até o fim. Desta vez, por uma vaga na Libertadores. Então, um grande abraço aí, Fred. Conto com você aí nesses 4 jogos aí com 3 vitórias para a gente ficar no G4, irmão. Um abraço. Muito bem, o Flamengo só joga domingo, gente. Mas hoje o torcedor rubro-negro vai ligar o secador na força máxima contra o Internacional, que é o líder por 1 ponto de diferença e joga hoje contra o Sport. Dessa vez, a trama é real. O Flamengo já não depende mais dos próprios resultados para conquistar o bi. Não pode, né? Um time como o Flamengo oscilar tanto na competição como oscilou. Né, com a qualidade que tem o seu elenco, né, capacidade individual de cada jogador. Além da irregularidade, em termos práticos, por que o atual campeão chegou na reta final nessa situação? O que vocês vieram fazer? Me encher a paciência? Para o torcedor entender, nós separamos 3 possíveis pecados capitais do Flamengo nesse Brasileirão. O desempenho contra as equipes que estão no G4, pontos perdidos para aquele pessoal que está na parte de baixo da tabela e também a campanha no Rio de Janeiro. Na minha vida é assim. Tudo acontece comigo, eu tenho que enfrentar. Como visitante, somou mais pontos, 34 contra 31. Além de ter mais vitórias fora do Maracanã, 10 contra 8. No estádio, inclusive, perdeu do São Paulo e do Atlético Mineiro, que ainda são, ao lado do Inter, os adversários diretos pelo título. Um time que quer ser campeão não pode deixar tantos pontos para trás como o Flamengo deixou. O Flamengo gozar tem que ser muito bom, porque ó, leva mesmo. Mas ninguém pensava que isso iria acontecer, né? Assim como nas grandes novelas, o final do Brasileirão para os rubro-negros está gerando muita expectativa. Dinheiro na mão é vendaval. Restam 3 capítulos
E o perdão pelos pecados capitais só virá com o grito de campeão.